Doutora, eu uso dentadura já há vários anos e eu tava querendo me livrar dessa dentadura e colocar implante. E aí já me falaram que o nome disso é protocolo, quando você coloca alguns implantes e coloca uma prótese fixa nesses implantes. Mas eu quero saber como que é o passo a passo disso, como que é feito esse protocolo, se é muito demorado, se não é, são quantos implantes, se é caro, se é barato. Me explica um pouquinho sobre isso. Olá, para quem não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Aléria aqui em Brasília e a pedidos de uma seguidora e cliente nossa aqui, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o protocolo superior e inferior de implantes. Vamos lá? Bom, então vamos lá, gente. O que é esse protocolo superior e inferior que os dentistas tanto falam, tá? Protocolo é o seguinte, um dentista, um tempo atrás, tá? Ele desenvolveu uma técnica que ele poderia substituir todos esses dentes da arcada superior e inferior para colocar uma dentadura fixa com apenas 6 a 8 implantes em cima e 4 a 6 implantes embaixo. Então não seria necessário colocar um implante por dente, tá? Com isso ele criou um protocolo e por isso que a gente segue o protocolo e chama isso de protocolo superior e inferior, tá? Então eu trouxe um modelinho para vocês aqui, um de cada. Hoje eu dei um pouquinho de folga lá para as minhas cabeças e vou mostrar para vocês esse modelinho aqui, tá? Então esse é o protocolo superior. Então são 6 implantes em cima, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, então 3 de cada lado, tá? Segurando como se fosse uma dentadura, só que não tem aquela parte do céu da boca, tá? Tá vendo que tem aqui os furinhos, ó? Esses furinhos servem pra quê? Pra fixar essa peça dentro dos implantes que estão fixos no osso. Então, o implante vocês já viram nos meus vídeos aí, como que ele é feito. É um parafuso que vai ficar lá preso dentro do osso, tá? Aqui o osso tá representado em transparente para vocês verem. Dentro do implante tem um buraquinho pra gente encaixar um outro parafuso que segura a prótese, não é isso? E aí, esses parafusinhos vão entrar nesses implantes e vão segurar a prótese. Ah, doutora, mas a minha prótese vai ficar com esses furos? Não, isso aqui é só pra gente demonstrar pra vocês, tá? Tem os furos? Tem, mas depois que é instalada a prótese, a gente vai e cobre com resina os buraquinhos para não ficar esse buraco entrando alimento, etc e tal, tá? Então esse aqui é um superior e esse aqui é um inferior, tá? São de 6 a 8 implantes em cima e 4 a 6 implantes embaixo, tá? Aqui tem 5, por exemplo, segurando os dentes de baixo. Olha lá os buraquinhos, depois é fechado com resina, tá? Então, isso é o que a gente chama de protocolo. Tem outra técnica, por exemplo, que chama All on 4, né, em inglês. Tudo em 4. Então, faz 4 implantes em cima e 4 implantes embaixo e já resolveu o problema, tá? Por esse protocolo aqui, o mínimo são 6 implantes em cima e 4 implantes embaixo. A doutora, qual que é melhor? Gente, isso vai muito de um caso pro outro, tá? Depende muito da sua qualidade óssea, depende da experiência do cirurgião, depende da técnica que ele costuma usar, da que ele não costuma usar, do tipo de implante que ele usa, do tamanho dos implantes que vai dar para ser instalados, depende de vários fatores. Então, por favor, não venham perguntar, eu tenho 60 anos de idade, eu perdi meus dentes, eu quero fazer qual que é o melhor pro meu caso. Gente, não consigo dizer isso sem avaliar vocês, tá bom? Então, isso depende muito de cada caso, beleza? Bom, todo mundo pode fazer isso? Então, a gente já fez a cirurgia de protocolo em pacientes de 30 anos, de 40, de 50, de 60, de 70, até de 80 eu já fiz, tá? Como que a gente vai saber se pode ou não fazer essa cirurgia? Primeiro, você tem que ter uma saúde boa. Ah, eu sou diabético, pode fazer? Sua diabetes está controlada? Então pode fazer. Tem pressão alta, pode fazer? Tá controlado? Pode fazer, não tem problema. Tem osteoporose, posso fazer? Tá controlando com remédio? Pode fazer, tá? Dependendo da osteoporose, tem alguns remédios que a gente chama de bisfosfonatos, tá? Dependendo, se você usa realmente esse remédio, a gente tem que avaliar, em alguns casos é contraindicado, tem que parar o remédio um pouquinho antes para depois fazer.
Mas enfim, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, tá? Se você tiver com a saúde, mesmo que você tenha algumas doenças, mas essas doenças estão sendo controladas, você provavelmente vai poder fazer esses implantes. Não é uma cirurgia super complexa do outro mundo, tá? Os pacientes falam assim, nossa, doutora, você fala também como se tudo fosse simples. Mas, gente, é simples, tá? Quando é complexo, eu falo pra vocês. A cirurgia para colocar 6 implantezinhos em cima é uma coisa muito boba. 4 implantezinhos embaixo é uma coisa muito boba, tá? Mas é uma cirurgia que no pós-operatório fica um pouco inchado, né? Tem um pouquinho de trabalho. Não é como um implante só que a gente vai colocar ali rapidinho, né? Agora são 6 e 4. Às vezes a gente faz, até bem comum a gente fazer, o superior e o inferior no mesmo dia, tá? Quando o paciente quer, a gente faz a sedação, ele dorme aqui no consultório, dorme o procedimento inteiro, quando acordar, ele já acabou o procedimento, tá? Então a gente só acorda o paciente quando acabou. Mas é possível sim fazer ao mesmo tempo. Às vezes é possível fazer a extração dos dentes que ainda estão ali e não estão em boa condição e já fazer os implantes para o protocolo também. Muito comum a gente fazer isso também, tá? Qual é a segunda condição se você vai poder ou não fazer esses implantes, né? Como eu já falei em todos os outros vídeos, se você tem ou não osso, porque o implante ele vai ficar ali preso no osso. Se você não tem osso, não tem como fazer o implante, nem se for um, nem se forem 6, certo? Então, sempre para todos os pacientes, a gente pede tomografia computadorizada para avaliar se tem osso suficiente, se dá para fazer os implantes. E se não der, a gente vai partir para a opção de enxerto ósseo. Tá legal? Bom, como que é então essa cirurgia, tá? A gente vai fazer a cirurgia, digamos, na maioria dos casos, 1h30, 2 horas, tá? Por arcada. Então, se você vai fazer em cima, vai ser 1 hora, 1h30. Embaixo, 1 hora, 1h30. Já contando se você for fazer as extrações também. Se não for fazer as extrações, se for só os implantes, vai ser 1 horinha. Isso depende também muito da experiência do cirurgião, tá? Bom, você fez a cirurgia e aí eu já posso colocar essa peça aqui direto, tá? Essa é a grande dúvida das pessoas, né? Vários pacientes têm essa dúvida porque tem muitos dentistas fazendo propaganda de que você faz a cirurgia e até 72 horas depois está com os dentes. Bom, vamos lá. Eu já falei isso em alguns vídeos meus falando sobre implante. O implante, então, ele é um parafuso que eu vou lá e rosqueio ele dentro do osso. Se ele tem um travamento nesse osso, ele já está ok para ser ativado. Se eu coloquei 6 implantes, os 6 travaram bem, ok. Você vai, no mesmo dia da cirurgia, já vai ser moldado. E daí, daqui a uns 2, 3 dias no máximo, se você fez a cirurgia numa segunda, no máximo até sexta, você tá com essa prótese fixa nos seus implantes, tá? Depois que fixou essa prótese nos seus implantes, você só pode mexer nela depois de 4 meses. Porque durante esses 4 meses, esses implantes vão cicatrizar no osso. A gente já deu carga neles, eles já estão segurando a prótese, mas se a gente ficar tirando, colocando, mexendo, a gente vai atrapalhar nessa cicatrização óssea e você pode acabar perdendo o implante. Então, em muitos casos, os dentistas colocam essa primeira fase uma prótese provisória, tá? Como essa aqui. Essa é uma provisória, por exemplo. Ela é toda feita em acrílico, tá? Não tem nenhuma parte metálica. A definitiva, ela tem uma barra metálica, ela é mais resistente, tá? Então, em alguns casos, alguns dentistas, isso você vai conversar com o seu dentista, ele prefere colocar uma prótese provisória nesses primeiros 4 meses, depois que se passar esses 4 meses, daí sim ele coloca a definitiva, tá? Então, isso você tem que conversar com o seu dentista também. Eu não sou capaz de dizer isso sem te avaliar, tá? Como cada caso é um caso. Bom, isso se você tem osso suficiente. Se você não tem osso suficiente e precisa ainda fazer o enxerto antes de colocar os implantes, aí já é outra história, né? Aí às vezes você precisa ficar usando essa dentadura que você já usa, ou às vezes você tem que trocar e fazer uma nova dentadura e ficar usando até cicatrizar. Então, precisou fazer enxerto, a gente vai guardar ali de 4 a 6 meses, depende do tipo de enxerto que você fez. Depois desse tempo a gente vai fazer os implantes, vai esperar 4 a 6 meses, também depende, para esses implantes cicatrizarem.
e só depois então que a gente vai colocar essa prótese, e já pode ser a definitiva, porque os implantes já cicatrizaram no osso. Então, quando tem enxerto, não dá para fazer a carga imediata que a gente fala. Quando não tem enxerto, quando tem osso suficiente para colocar os implantes, dá para fazer a carga imediata em alguns casos. Desculpa, em alguns casos, tá? Por exemplo, eu falei que são 6 implantes no mínimo em cima. Um deles não travou, mas outros 5 travaram. Dá para fazer a carga imediata? Dá, tá? Porque tem 5 ali para sustentar aquele um que não travou, tá bom? Agora, dos 6, 5 não travaram e um travou, não dá para fazer a carga imediata, tá legal? Então, isso é uma coisa que, claro, a gente na técnica cirúrgica a gente já faz de uma forma para travar no osso, mas em alguns casos, se o osso realmente for muito mole, não tiver muita resistência, aí infelizmente não é possível e você vai ter que usar essa dentadura, essa prótese total removível por um tempo até os implantes cicatrizarem, tá? Qual o tempo de cicatrização dos implantes? 4 meses, beleza? Bom, o que mais que eu tenho para dizer então? Se você já sabe que você precisa ter osso, fez o implante, travou, faz a carga imediata, não travou, vai ter que usar a dentadura, quando que eu vou saber se dá para fazer em cima e embaixo junto, tá? Gente, normalmente a gente indica se fazer os dois juntos. Por quê? No planejamento, eu vou fazer uma parte de cima para encaixar com alguma coisa embaixo. Ou alguma coisa que você já usa, ou uma coisa nova. Então, fazendo os dois em cima e embaixo, se é o seu caso, que você usa dentadura em cima e embaixo, o ideal é que se faça junto, porque aí já faz uma peça, uma para a outra, tá? Para elas se casarem, é a tampa da panela. Então, tem que já fazer as duas juntas, isso é o ideal. Se você tem pavor, tem medo, tudo, conversa com o seu dentista direitinho para ele fazer a sedação, porque o melhor para você vai ser uma cirurgia só, tá? E você vai ter só um pós-operatório e vai poder fazer as peças uma para outra. Mas, não quero, doutora, fazer de jeito nenhum, eu acho que é muita coisa, eu não vou dar conta. Ok, então, pelo menos, você vai ter que fazer uma outra dentadura provisória enquanto você espera o tempo para fazer a outra parte. Então, digamos, você quer fazer primeiro o protocolo inferior porque é o que mais te incomoda, porque a dentadura embaixo não fica presa de jeito nenhum. Mas você não quer fazer em cima ainda. E você já usa uma dentadura em cima há um tempo. Bom, você vai trocar essa dentadura, vai fazer uma dentadura provisória de acordo com essa peça que você vai colocar embaixo. E depois que você for fazer o protocolo superior, vai fazer um protocolo, uma peça dessa, de acordo com essa dentadura provisória que você fez para esse de baixo, entenderam? Então, é interessante que no planejamento sempre seja feito em cima e embaixo. Doutora, mas eu só perdi os dentes de cima, eu tenho meus dentes de baixo normal. Ok, então a gente vai fazer a parte de cima para encaixar nos seus dentes de baixo, não tem problema nenhum. Eu quero fazer só embaixo, eu não quero fazer em cima. E a minha dentadura é nova, ela tá boa, tem 1 ano só. Não tem problema, então a gente mantém ela e faz uma de baixo de acordo com a de cima, tá bom? E como que é feito esse procedimento? Primeiro eu faço a cirurgia, eu vou no cirurgião primeiro, eu vou no protesista primeiro. Quem que faz? Bom, tem cirurgião, tem implantodontista que faz as duas etapas, tanto a parte cirúrgica quanto a parte protética. Já tem outros que é separado, que só um faz a cirurgia e o outro faz a prótese. No meu caso, por exemplo, eu sou cirurgião, só faço a parte cirúrgica. Então, tem outros colegas aqui na minha clínica que eles fazem essa parte da prótese para mim. Antes do paciente fazer a cirurgia comigo, ele já passa primeiro na consulta com esses dentistas que fazem a prótese, com o protesista. Por quê? Quando chega na cirurgia, já tem que estar todas as etapas pré-protéticas prontas. Tipo, qual o tamanho do dente, a altura, o sorriso tá legal, a cor mais ou menos você já escolheu. Então já tá tudo pronto. Por quê? Eu não falei que eu vou colocar os implantes na segunda e até sexta você tá com os dentes fixos na boca? Então você tem que adiantar isso antes, tá? Isso se chama planejamento reverso. Então, antes de fazer a cirurgia, você vai passar por algumas etapas, algumas consultas com o protesista, vocês vão avaliar, ele vai fazer moldeiras individuais para você, vai confeccionar um guia cirúrgico de acordo com o que ele planejou no posicionamento dos dentes,
para quando a gente for fazer a perfuração dos implantes, ficar num lugar legal, de acordo com o que ele planejou também, tá? Isso facilita o tratamento, é muito menor o risco de acontecer alguma coisa errada depois que você não goste, por exemplo, e também acelera o tratamento ali depois da cirurgia, que são alguns dias que você vai ficar sem dente. Ninguém quer ficar tanto tempo sem dente também. E a gente também não pode demorar muito para dar carga nesses implantes. Então, feito a cirurgia, como já está tudo aprovado, o tamanho do dente, a cor do dente, a altura, o sorriso está para frente, está para trás, todas essas informações, chegando depois da cirurgia, o processo vai ser rápido até colocar essa dentadura fixa definitiva ali, tá? E se você precisa usar a dentadura provisória por conta do enxerto ou porque os implantes não travaram, a mesma coisa, tá? Isso tudo já vai estar planejado antes da cirurgia. Então a gente chega na cirurgia com essa parte protética pré-pronta, que a gente fala, tá? Já tá tudo planejado, vai só fazer os finalmente realmente, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o protocolo superior e inferior. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, como sempre, coloca aqui, tá, nos comentários. Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. E eu espero que vocês também conheçam a minha clínica, tá, gente? Entra no nosso site, é no www.clinicaleri.com.br. Vai ser um prazer atender vocês, se você mora por aqui. Se não mora, eu atendo muita gente de fora também. Vai ser um prazer atender vocês e receber vocês aqui, tá bom? Segue o nosso canal, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com seus amigos que você sabe que tá querendo fazer essa cirurgia, tá bom? E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!